Então aí a gente tem falado a respeito da maturidade, né? Maturidade e imaturidade. E hoje eu quero falar a respeito dos 3 níveis de maturidade, ou as 3 áreas da nossa vida da maturidade. Valeu, Dani Porto. As 3 áreas da nossa vida que precisam ser desenvolvidas a maturidade. Abre aí comigo sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 23. Primeira Tessalonicenses 5:23. Pastor Daniel, você achou aí? Leia para nós aí. E o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, né, o pastor Daniel falou aqui na primeira semana a respeito de maturidade e imaturidade, né? Eu falei a semana passada, aí hoje eu vou falar de novo. E nesses dias eu pensei muito a respeito desse tema de maturidade e imaturidade. É um problema que a igreja ela tem passado de forma gigantesca, de forma muito avassaladora. Esse tema tem sido recorrente em todos os lugares, né? O que é maturidade, o que é imaturidade. E muitas pessoas têm falado muito a respeito disso, do que é a real identificação de uma pessoa madura e a real identificação de uma pessoa imatura. Como falei aqui a semana passada, o apóstolo Paulo fala lá, né? Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, sentia como menino, me portava como menino, fazia coisas de menino. Mas quando me tornei a ser homem, quando eu decidi deixar as coisas de menino e passei então agora a fazer as coisas de homem. Isso fala de um entendimento, de um novo processo na vida dele. E maturidade é um processo que não acontece de um momento para o outro. Maturidade ele acontece a partir do aparecimento de certos fatos na nossa vida, né? Então, a maturidade ela é processual, a maturidade ela se dá por um processo. Ninguém acorda imaturo e dorme maduro. A nossa vida ela passa por fases e essas fases vão nos amadurecendo. O problema é que tem pessoas que não amadurecem com todos esses processos, quando deveria amadurecer, porque todos os processos na nossa vida nos levam ao amadurecimento. E esse texto de 1 Tessalonicenses, quando Paulo fala que nós temos um corpo, uma alma e um espírito, aí fala que nós somos seres tricotômicos, né? Somos corpo, alma e espírito. E é interessante que quando a gente fala de maturidade ou fala de algumas situações da nossa vida, a gente precisa entender que Deus trabalha em nós como um todo, dentro de um processo. Então nós precisamos buscar a maturidade na área espiritual, maturidade na área emocional e maturidade na área relacional, que fala a respeito do corpo. O corpo fala a respeito das minhas ações e das minhas atitudes. Então eu não posso dizer que eu sou maduro espiritual, mas sou imaturo emocionalmente e sou imaturo relacionalmente. Eu não tenho como dizer que eu sou maduro nas minhas relações se eu sou imaturo no meu espírito e imaturo nas minhas emoções. Porque um complementa o outro e isso é um ciclo. A maturidade espiritual ela gera maturidade emocional que gera maturidade relacional. Ou seja, quando eu entendo que Deus está me levando a um processo de amadurecimento, tudo que eu faço, que eu falo e da forma que me porto precisa condizer um com o outro, precisa ligar um ao outro. Não tem como uma pessoa dizer, eu sou maduro espiritualmente, mas outras áreas, tudo bem, outras áreas podem ainda estar sendo trabalhadas, mas não tem como
eu deixar Deus trabalhar em uma área e não deixar Deus trabalhar na outra. Então é isso que eu quero falar nessa noite, a respeito dessa maturidade. O que é a maturidade espiritual, o que é a maturidade emocional e o que é a maturidade relacional, né? Porque nós nos relacionamos com pessoas todos os dias, nos relacionamos com fatos adversos todos os dias, e de que forma nós estamos tratando tudo isso, de que forma isso é trabalhado em nós. E aí, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que na palavra de Deus homens tiveram momentos de maturidade tremendo, assim como também homens de Deus tiveram momentos de imaturidade tremendo. Talvez você conheça pessoas que num momento ele tem um pico de maturidade, mas em seguida ele tem um pico de imaturidade, porque enquanto esse processo em nós não for formado, nós vamos ter esses picos, e esses picos fazem parte da nossa vida, fazem pico do nosso caminhar. Constantemente eu tenho alguns picos de imaturidade, que às vezes eu falo, puxa, como que eu agi dessa forma? Agi como se fosse um menino, né? Talvez você já tenha agido assim no trânsito, né? Você está lá cantando louvor, orando em línguas no carro, alguém te fecha, você pum, xinga. Ou seja, você passa de um estado de maturidade para um estado de imaturidade. E se alguém estivesse do seu lado, ou se alguém está do seu lado, vai dizer assim, nossa, há pouco estava parecendo um homem tão maduro, tão espiritual, e na mesma hora, teve um pico de imaturidade. Por quê? Porque muitas vezes nós não conseguimos controlar as nossas emoções. As nossas emoções, elas muitas vezes, elas variam de acordo com o meio que nós estamos, com a situação que nós estamos vivendo. E quando a Bíblia fala que nós somos seres, que temos um corpo, uma alma e um espírito, o trabalhar de Deus se dá no todo. E o todo, ele trabalha o todo. Então, quando eu busco uma maturidade espiritual, todas essas outras áreas, a relacional e a emocional, elas vão convergir para o mesmo caminho. E amadurecer significa encarar a realidade como ela é, muitas vezes bem mais dolorosa do que nós gostamos. Então amadurecer não significa que só coisas boas vão acontecer, porque são as coisas ruins também que acontecem, que forjam o nosso caráter maduro ou imaturo, né? As coisas boas que aconteceram na minha vida forjaram quem eu sou hoje. Se só tivesse acontecido coisas boas na minha vida, talvez hoje eu não seria o homem que eu sou. Por quê? Porque as coisas ruins me levaram a um processo de amadurecimento. As coisas ruins que aconteceram comigo me levaram a um processo de posicionamento. As coisas difíceis que aconteceram na minha vida me levaram a um processo de entendimento de quem eu sou e de alguns posicionamentos que eu precisava ter. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Pedro. No momento Pedro fala para Jesus, tu és o Cristo. Na outra hora Jesus fala para ele, afaste de mim, Satanás. Né? Então você vê que Pedro, ele teve um momento de maturidade espiritual, mas logo em seguida um momento de imaturidade relacional ou emocional, porque diante de uma situação que Jesus fala para ele, ele expressa um momento de imaturidade. E quando a gente começa a pensar em tudo isso, a gente começa a entender quão maduro ou imaturo nós somos. Eu não sei o quanto de maturidade, de imaturidade você expressa diariamente na sua vida. Não consigo mensurar isso, eu não consigo entender. Na minha vida, algumas coisas eu consigo identificar quando eu ajo de forma imatura. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo aí no livro de Jó, no capítulo 42 de Jó. E a gente pensar a respeito disso, porque Jó era um homem que temia a Deus, Jó era um homem que amava a Deus. Abra comigo lá primeiro em Jó 1, para a gente entender, né? Abra em Jó 1, Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. Olha o que diz aí em Jó no capítulo 1, no versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-se 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente.
Seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantava de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim fazia Jó continuamente, ou seja, era constante esse agir de Jó. Jó, ele chamava os filhos constantemente para jantar na casa dele, para comerem junto, e quando todo mundo ia embora, naquele momento Jó acordava de madrugada, orava pela família e apresentava a Deus sacrifícios. Jó oferecia ofertas a Deus pela vida dos seus filhos. E olha o que Jó dizia aí, vai que eles não fizerem isso, então eu estou fazendo por eles. E quando a Bíblia fala que Jó era homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, isso são características de homens que são maduros espiritualmente, são homens que são maduros emocionalmente, e mostra que Jó, ele tinha uma maturidade relacional. Jó, ele se relacionava bem com os filhos, se relacionava bem com as pessoas, tinha um bom relacionamento com Deus. Jó era um homem que, quando a gente pega esse capítulo 1, a gente fala: esse cara é um cara maduro. Ele atingiu o ápice da maturidade, atingiu o ápice da intimidade com Deus, atingiu o ápice de tudo, porque o próprio Deus fala que Jó era reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Não era qualquer pessoa que dizia isso a respeito de Jó, era o próprio Deus que dizia isso a respeito dele. Então aí a gente olha e fala: puxa, Jó era um cara que era firme nas suas decisões, e para ser um empresário do nível de Jó, também era um homem que entendia muito de negócio, era um homem que tinha uma boa posição e um bom posicionamento. E aí a gente vê toda a maturidade de Jó sendo expressa no capítulo 2, olha o que diz aí o capítulo 2 de Jó. Jó capítulo 2, versículo 9. Então sua mulher lhe disse, aí só um parênteses, por que a mulher dele disse, talvez já saiba, mas porque Jó tinha perdido os 10 filhos, tinha perdido todos os netos, tinha perdido todos os bens, tinha perdido todo o dinheiro que tinha. Jó acorda de um dia para o outro, pobre, cego, nu, miserável. Jó não tinha mais nada. Um processo na vida de Jó aconteceu de uma forma... Obrigado. O processo na vida de Jó aconteceu de uma forma tão agressiva que ele não tinha mais nada. Ele tinha perdido filhos, família, bens, tinha perdido tudo que ele tinha. Tinha sobrado só a esposa de Jó. E aí diz aí no versículo 9: então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Aí diz assim: mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso Jó, o que diz aí? Diz que Jó não não pecou com os seus lábios. Então, olhando para esse estado de Jó, você diria que a esposa de Jó é matura ou imatura? Olhando para esse versículo, pode dizer alto, não precisa ter medo de dizer. Você diria que ela é o quê? Uma mulher madura ou imatura? Imatura. Como que uma mulher chega para Jó e fala assim: amaldiçoa Deus e morre? Isso é o ápice da imaturidade. Como que manda amaldiçoar Deus? Agora a gente olha para Jó e fala: esse cara é maduro, porque ele perdeu tudo, ele ainda olha para a esposa e diz o que para a esposa? Não tem como a gente amaldiçoar Deus. E a Bíblia fala o quê? Que Jó não pecou com os seus lábios. Mas como eu disse, maturidade e imaturidade não dá para a gente mensurar na vida do outro, porque a gente não sabe a história de vida do outro. Para eu chamar alguém de maduro ou imaturo, eu preciso conhecer a história de vida dele. Eu não posso classificar a Tati pela minha história de vida, pelo meu contexto de vida. Agora, se você pensar nessa imaturidade, que eu também já chamei muita esposa de Ló de mulher imatura. Quem tem filho?
O Valmir tem 2 filhos, o pastor Adilson tem 1, Daniel 2, a Maria 2, Tati, Fábio 2, eu 2, 4. Bom, agora se nessa noite, ou na noite passada, seus 2 filhos morrem de uma vez, desabou o teto da casa, você vai dar, oh Deus, bendito seja o Senhor, porque agora menos 2 bocas para sustentar. Você ia fazer isso? Não. Agora imagine a esposa de Jó que sepultou 10 filhos em um dia só. Ela tinha acabado de chegar do velório de 10 filhos. O contexto aqui é: a mulher acabou de chegar do velório dos 10 filhos, acabou de sepultar 10 filhos de uma só vez. Aí ela foi comprar pão e leite para tomar café, não tinha dinheiro também, acabou tudo. Sepultou 10 filhos, não tem o que comer. Chega em casa, o marido está cheio de ferida no corpo. Isso é a desgraça total, né? Um quadro desgraçado, né? Um quadro completamente derrotado. Aí, em toda flor das emoções, ela fala para Jó o quê? Amaldiçoa Deus e morre. Mas então Jó, ele diz o quê para ela assim? Ele fala assim: como falas uma louca, falas tu. Se recebemos o bem de Deus, nós queremos, mas o mal de Deus não recebemos, não queremos. Isso revela a maturidade de Jó, de quem ele entendia quem Deus era na vida dele. Mas não revela a imaturidade da mulher dele, revela apenas que o coração dela estava tão aflito que ela já não via mais saída para o seu dia. Falou: não tem mais o que fazer, meus 10 filhos morreram. Então a nossa maturidade ou imaturidade não se dá por meio de circunstâncias, se dá por meio de vivência. Porque tem circunstâncias que nós expressamos imaturidade. Agora tem circunstâncias que nós expressamos maturidade. Mas nós não podemos andar na montanha russa da maturidade e imaturidade. Nós precisamos buscar em Deus qual é a nossa identidade. Precisamos buscar em Deus qual é a nossa o equilíbrio da nossa vida, porque eu não posso andar num desequilíbrio emocional, num desequilíbrio relacional e num desequilíbrio espiritual. Aí quando a gente olha para a vida de Jó, bom, Jó perdeu tudo, e aí depois tem toda a história, que aí Jó tem os amigos de Jó que o acusam, e depois ele rebate, o acusa e ele rebate, tem todo aquele processo. A esposa de Jó deixou ele por um tempo, porque o mau cheiro de Jó era tão grande que até a esposa se afastou dele. Ou seja, por um tempo ele ficou passando por esse processo sozinho, e o processo de Jó não durou 1 dia, 2 dias, duraram 7 anos. Mas aí lá no capítulo 42 agora, olha lá no versículo 5. Lê alguém para mim aí o 42:5. Com o mover dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Então olha que tremendo. Lá no capítulo 1 fala que Jó era o quê? Reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Que toda noite Jó acordava de madrugada para orar e para apresentar a Deus ofertas. Bom, então Jó tinha um relacionamento com Deus. Mas aí agora em Jó 42 ele fala assim o que? Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu conheço o Senhor o que? Porque eu andei com o Senhor. Ou seja, eu passei por um processo que me fez caminhar com o Senhor, e esse processo me levou a um amadurecimento, que eu passei então a entender verdadeiramente quem é o Senhor. Porque os processos nos levam a relacionamento com o Pai. Então Jó fala assim: olha, antes eu fazia aquilo apenas por uma forma de gratidão ao Senhor por tudo que eu tinha. Eu entregava uma oferta pelos meus filhos, eu tinha um momento de comunhão com os meus filhos, mas depois de todo esse processo que eu passei, eu não conhecia mais o Senhor de ouvir falar e de entregar uma oferta na madrugada. Depois de todo esse processo que eu passei, eu aprendi a andar com o Senhor, a saber verdadeiramente quem o Senhor era diariamente. Por quê? Porque nós passamos por processos diários na nossa vida que nos levam mais para perto de Deus. Sim ou não? Né?
Talvez você possa dizer, por algum processo que você já passou na sua vida, que quando a gente passa por luta a gente ora mais, não é? Do que quando a gente está bem. Quando a gente está bem, a gente faz o quê? Banquete, que era o que Jó fazia, não era? Estou bem, dinheiro no bolso, saúde todo mundo, alegria, então vamos fazer o quê? Vamos todo mundo para casa comer pizza. Comeu pizza, bateu aquele rango, orou só pelo alimento, né? Por quê? Porque estava tudo bem. E Jó se mantinha íntegro em tudo isso, nesse relacionamento com Deus, mas um relacionamento nos momentos bons. E aí Jó passa por todo esse momento ruim, então ele passa a ter um relacionamento diferente com Deus. E é interessante que nós temos dois tipos de amigos: amigos no tempo bom e amigos de tempo ruins, né? Tem amigos que estão com a gente só nos tempos bons, nos tempos ruins eles caem fora. Por quê? E agora tem gente que é o contrário, tem amigos que são o contrário, que no tempo ruim eles estão com a gente, no tempo bom eles não se importam tanto em estar. Por isso que eu sempre digo que é muito mais fácil você chorar com quem chora do que você se alegrar com quem se alegra. Porque muitas vezes o se alegrar com quem se alegra só dá para se alegrar com quem se alegra quando há uma maturidade relacional. Vou falar isso daqui a pouco. Porque senão, talvez você já conheça pessoas ou já tenha tido relacionamento com pessoas que nos momentos bons da sua vida eles nunca estiveram presentes, mas nos momentos ruins eles estiveram. Eu tenho amigos assim, que nos momentos ruins que eu precisei eles sempre estavam, mas nos bons nunca estavam. Parece até meio estranho, mas no momento ruim você está, no bom você não está, porque às vezes no ruim é fácil estar. Por quê? Porque você está chorando, eu vou lá chorar com você. Mas no momento bom, eu preciso guardar meu coração para não ter inveja do seu momento bom, né? Porque por que eu vou me alegrar com... Eu tenho um amigo, meu amigo comprou um carro zero, vem cá, vê meu carro zero. Eu vou lá falar assim, nossa cara, que legal. Aí por dentro, poxa Deus, o que o senhor deu para ele, não para mim, né? Misericórdia, o Fábio aí, 2 carros, está quase montando concessionária, Deus. Meu Deus, né? Nós temos amigos assim. Então por isso que nós precisamos buscar em Deus um equilíbrio quanto ao que diz respeito à maturidade, porque as pessoas elas não entendem em Deus muitas vezes quem são. Então Jó, ele era reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, mas ele tinha um relacionamento com Deus de ouvir falar, um relacionamento com Deus de momentos bons. E depois de tudo aquilo que ele passa, no final ele diz assim, olha, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora, no versículo 2 ele fala, eu sei que agora nenhum dos teus planos podem ser impedidos. No versículo 5 ele fala o quê? Agora eu te conheço de andar contigo. Por quê? Porque agora eu só tinha o Senhor, não tinha nem esposa, não tinha mais filhos, não tinha ninguém, só era eu e Deus. E no momento eu e Deus é que eu conheço verdadeiramente quem é Deus. Então nós precisamos deixar Deus trabalhar em nós quanto à nossa maturidade e a construção dessa maturidade. E a maturidade ela é espiritual, ela se dá por nós caminharmos com Deus. E essa maturidade espiritual ela gera em nós uma maturidade emocional, que gera uma maturidade relacional, que me ensina a relacionar com as pessoas. Amadurecer é ter o cuidado com o que diz e respeitar o que ouve e meditar o que pensa. Olha, guarde isso, ó. Amadurecer é ter cuidado com o que você diz, respeitar o que você ouve e meditar em tudo que você pensa. Isso faz parte do processo amadurecimento. O processo amadurecimento, eu preciso começar, eu estou buscando amadurecer. Quem está buscando amadurecer em Deus aí? Então eu preciso começar a pensar no que eu falo, porque nem tudo que eu falo, ou que eu escrevo, ou que eu posto, ou que eu digo às pessoas, são consequências de uma vida madura. E se eu estou num processo de amadurecimento, eu preciso entender que tem hora que eu preciso fechar a boca. Eu preciso o quê? Respeitar o que eu ouço. Porque eu não posso impedir mas brecar você de falar o que você tem para me falar. Mas também eu posso ouvir e não querer aceitar o que você me falou. Isso também faz parte do processo de amadurecimento. E eu preciso o quê? Meditar no que eu tenho pensado, porque o que eu tenho pensado são processos que vão sendo elaborados na minha mente, e muitas vezes se eu não tomar cuidado, se eu não pensar o que eu falo, já viu pessoas dizer assim, minha boca é muito perto do cérebro, tipo, eu penso, falo,
E pessoas que são assim, o que elas fazem? Normalmente falam bobeira, ferem pessoas, estragam momentos, não é? Por quê? Porque elas não pensam ou não meditam naquilo que pensam. Ela veio aqui, pum, pá. Veio pá, pum, pum. É isso o que revela? Imaturidade. Então, maturidade emocional é perceber. Olha uma frase que eu estava lendo, que diz assim, ó, maturidade emocional é perceber que não tenho necessidade de culpar ou julgar ninguém pelo que acontece comigo. Isso é maturidade emocional. Eu não posso culpar ninguém pelo que está acontecendo comigo, porque o que está acontecendo comigo faz parte do meu processo de vida. O que está acontecendo hoje na minha vida, de bom ou de ruim, faz parte da minha semeadura de ontem. O que eu estou vivendo hoje foi o que eu plantei há 20 anos atrás. O que você está vivendo hoje foi o que você plantou há 10, 15, 20 anos atrás. Agora você já se imaginou hoje? Eu não sei se hoje você se vê mais maduro ou menos maduro do que 10, 15 anos atrás. Mas você já se parou para perguntar para você 10 anos antes o porquê da semeadura daquilo que você está colhendo hoje? Né? Porque nós temos mania de culpar as pessoas, né? Então, maturidade emocional faz com que nós venhamos a reclamar menos. Diga isso comigo. Quando eu tenho maturidade emocional, eu reclamo menos. Características que tem de quem está maduro emocionalmente ou buscando essa maturidade é o nível de reclamação dele ou dela. Quanto mais reclama, mais expressa uma imaturidade emocional. Por quê? Porque o imaturo emocionalmente, ele culpa todos pelo seu problema. Olha Jó, a mulher de Jó chega para ele e fala, amaldiçoa Deus e morre. Ele fala assim, como falas uma louca, fala você. Eu não vou, me deixa na minha dor, me deixa no meu momento, me deixa chorar o luto pelos meus filhos, me deixa ficar quieto. Eu não vou culpar Deus, eu não vou culpar ninguém pelo que aconteceu, deixa eu aqui comigo mesmo. Ou seja, Jó, ele entendeu que tudo que estava acontecendo, ou estava buscando entender que tudo que estava acontecendo era um processo de Deus na vida dele. Outra coisa, maduros emocionalmente, né? Ou alguns sinais de maturidade emocional, não se castigam por seus erros, porque erros fazem parte do processo. Na minha vida eu errei muitas vezes. Se eu pudesse voltar em alguns pontos da minha vida, talvez hoje seria diferente. Se Deus hoje te desse a oportunidade de voltar em um ponto da sua vida, no passado, para consertar alguma coisa que com certeza teria mudado o seu dia de hoje, qual seria esse ponto? Já viu no computador? Quando nós vamos instalar um programa novo, a gente sempre, por segurança, a gente clica lá, não sei se você, mas eu sempre faço isso, que eu já apanhei muito de dar pau no computador. Então sempre que eu vou instalar um programa novo, eu estabeleço um ponto de restauração. Por quê? Porque se der erro essa instalação desse programa que eu estou colocando, eu clico no ponto de restauração e ele volta no ponto antes da instalação desse programa. Então, se hoje você pudesse voltar lá num ponto de restauração, para que você recomeçasse de algum ponto da sua vida, qual seria esse ponto? Se você pudesse hoje fechar os teus olhos e falar, olha, eu voltaria no dia 10 de março de 2001, de 1990 e pouco, de 1950 e pouco, de 70 e pouco, não sei qual a sua idade, qual o seu tempo, mas que lá eu teria virado a chave e minha vida teria tomado outro rumo. Qual seria esse dia? Porque quando nós buscamos em Deus essa maturidade emocional, nós entendemos que dentro do nosso processo, alguma coisa aconteceu de errado. E talvez não aconteceu de errado porque somos, entre aspas, burro, mas talvez porque ainda éramos imaturos, né? Se o jovem hoje de 19, 20, 25 anos tivesse a maturidade de homens de 40, 45, 50 anos, a história de vida dele seria muito diferente. Outro sinal de maturidade emocional, se abrem para serem curados e ensinados, independente do seu tempo de vivência, da sua história de vida. Todo dia é tempo de você aprender algo novo.
né? O problema é que a gente acha que a culpa é dos outros, e muitas vezes nós vamos expressando nossa imaturidade. E outra coisa é que não se comparam com outros. Diga assim comigo: eu sou único. Diga mais forte: eu sou único. Você é único. Você é incomparável. Você não se compara com ninguém. Deus te criou de forma especial, de forma maravilhosa. E o problema é que, às vezes, nas nossas imaturidades emocionais, nas nossas crises emocionais, nós nos comparamos por outro, principalmente em momentos de luta. Eu me lembro uma vez de uma pessoa que estava passando por uma luta de enfermidade, e ela falou assim: tem tanto bandido aí, porque logo eu. Ou seja, no momento de identidade, ela estava se comparando com um bandido. O bandido está lá na cadeia saudável, e eu, que sou uma pessoa boa, estou passando por um momento de luta. Isso expressa a imaturidade emocional. E quanto mais eu expresso essa imaturidade emocional, mais eu vou sofrer. Quanto mais eu expressar essa imaturidade emocional, mais tempo eu vou ficar nesse processo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Mateus no capítulo 26. Espera aí, deixa eu ver se é o 26 aqui. 26, versículo 47. Diz assim: falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Do que Jesus chamou Judas? Do que? Do que? Do que, irmão? Mas como que se chama de amigo um cara que chegou para te trair? E dá a impressão que Jesus era meio estranho. Por quê? Pedro fala: quero morrer com você na cruz. Jesus chama Pedro de Satanás. Aí Judas vem trair, Jesus chama Judas de amigo. O que queria ir para a cruz com ele chama de Satanás. O que traiu ele chama de amigo. Você fala: puxa, que cara mais esquisito é esse? Isso expressa a maturidade de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: sede meus imitadores, pois eu tenho imitado Cristo, e Cristo é o nosso referencial de vida. Por quê? Porque Jesus entendeu que Pedro era inimigo do propósito. Pedro queria tirar Jesus daquilo que Deus havia determinado que Jesus teria que cumprir. E Jesus chama Judas de amigo. Por quê? Porque Judas, ainda que na sua traição, Judas empurrou Jesus para o propósito. Diga para a pessoa que está ao teu lado assim: às vezes o teu inimigo age melhor do que o teu amigo. Porque às vezes o teu amigo, por ser teu amigo, fica tentando fazer com que você não passe por alguns processos que são necessários na tua vida. Não tem amigo que quer ser tão seu amigo que às vezes te tira e te rouba do propósito. Agora o inimigo não, o inimigo te lança logo para o propósito. O inimigo, ele já é teu inimigo, ele quer te meter o pé, e às vezes ele vai fazer alguma coisa que vai te empurrar para aquilo que Deus tem como propósito para a tua vida, para te tirar de uma zona de conforto. Então Jesus não estava, quando ele chama Judas de amigo, ele estava querendo dizer assim: cara, você foi um instrumento usado para que o propósito se cumpra. Então nós vemos que a máxima expressão da maturidade de Jesus, porque ele entendeu todo o processo que ele tinha que passar.
e ele sabia que para que todo o processo fosse cumprido, Judas teria que traí-lo. Agora, aí a gente vê agora na vida de Judas um momento de crise emocional, porque Judas trai Jesus. Judas pega 30 moedas de prata. Essas 30 moedas de prata equivalem hoje a uns 30, 40 mil reais. As 30 moedas de prata era um valor que dava para comprar um terreno, uma mini fazenda na época. E Judas não aproveita nada daquilo. Por quê? Porque quando eu não atingi uma maturidade emocional, quando eu ter aquilo que eu sempre quis ter, eu não vou conseguir desfrutar. Você já viu que tem pessoas que faz tudo para ter um carro novo? Quando tem, depois de um mês, fala, tá aí. Eu quero comprar, quero fazer, quero ter, quero chegar, quero estar. E quando conquista aquilo, se ele não conquistou aquilo dentro de um espaço de tempo que forjou nele uma maturidade, quando ele obter aquilo, ele não vai desfrutar. Ou seja, Deus sabe de tudo que eu e você precisamos, seja na área espiritual, material e relacional. E Deus vai nos dar no tempo certo. Às vezes nós queremos algumas coisas fora do tempo. E quando Judas pega as 30 moedas de prata, ele vê o tamanho da burrice dele. Porque ele era imaturo relacional, ele não tinha maturidade para se relacionar. E o que é maturidade relacional? É eu saber me relacionar com as pessoas independente do que elas têm para me oferecer, independente do que elas fizeram. Maturidade relacional, que é consequência de uma maturidade emocional, é eu cumprimentar uma pessoa que me feriu, porque eu entendo que eu preciso cumprimentar. Você já encontrou com pessoas que te feriram, que te machucaram, que te maltrataram? E como que muitas vezes o imaturo trata tudo isso? Vou atravessar a rua, vou mudar de lugar. Não vou nem no lugar que fulano está. Isso expressa, vira o rosto. O que isso expressa? A imaturidade relacional. Porque independente do que A, B ou C me fizer, eu sei quem eu sou em Deus. E o meu comportamento não vai mudar pelo que a pessoa fez ou deixou de fazer. Eu vou continuar tratando ela da mesma forma. Lógico que não cheio de beijos e abraços, mas pelo menos de uma forma respeitosa. Opa, tudo bom? Boa noite, Pai do Senhor, tudo bem? Tudo bem? Talvez eu vou ficar ali batendo papo, aquela amizade, beijinho no rosto, pegando no colo. Mas o problema é que Judas, ele não soube se portar com tudo isso. E depois que ele trai Jesus, o beijo de Jesus chamando ele de amigo trouxe sobre ele uma condenação. Não uma condenação por Jesus, Jesus não o condenou. Jesus perdoou Pedro, que negou ele 3 vezes. Jesus perdoou Tomé, que não creu que ele havia morrido. E por que Jesus não teria perdoado Judas? O problema de Judas não foi com Jesus, o problema de Judas foi com ele mesmo. Ele não soube tratar com aquela situação. Não teve nenhum apoio. Então, se nós não entendemos que todo esse processo de maturidade nos leva a ser uma pessoa melhor na área espiritual, emocional e relacional, nós vamos continuar sendo imaturos e mais imaturos quanto aos nossos relacionamentos. E é interessante que tem uma frase, eu já li aqui, mas que diz assim, eu vou ler ela mais uma vez e guarde isso para nós encerrarmos. Que maturidade é perceber que eu não tenho necessidade de culpar ou julgar ninguém pelo que acontece comigo hoje. É entender que, amém, irmãos? Uma falação. É entender que todo o processo, tudo que acontece faz parte para que eu cresça. É entender que eu estou onde eu estou hoje, quanto à minha maturidade,
É porque tudo que eu passei na minha vida. Então eu tenho que dar graças a Deus a tudo que aconteceu. A traição de Judas levou Jesus ao propósito. A traição de Judas levou Jesus a cumprir aquilo que Deus havia determinado. E na expressão máxima de maturidade de Jesus, ele chama o que, Judas? Meu amigo, você me empurrou para o propósito. Então que nós possamos orar a Deus para que a gente possa ser pessoas mais maduras espiritualmente. Entender os processos que nós passamos. São fáceis? Não. O processo fala de momentos bons e ruins. Foi o que Jó disse para a esposa dele: o bem de Deus a gente quer, mas o mal a gente não sabe aceitar. O mal a gente fica questionando. A gente tem que ficar quieto, fechar a boca, para que a gente não murmure contra Deus e nem contra nós mesmos. Por quê? Porque quando eu não entendo, eu me calo, até que eu passe a entender. Isso fala de maturidade. Pessoas maduras não abrem a boca enquanto elas não entendem tudo que está acontecendo. Elas não ficam culpando outros, não ficam culpando a si mesmas. Elas se colocam na posição que Deus espera que elas se coloquem e pronto. E aí elas começam a se relacionar com os outros de forma mais agradável. Você já viu pessoas que você vai cumprimentar, elas estão de cara fechada, aí fala: não, ontem encontrei uma pessoa assim, falei: tudo bem? Não está tudo bem, mas não é com você não, é comigo, eu não estou bem comigo mesmo. Não, tudo bem, o que eu tenho com o cara? Veio tipo mais grosso respondendo, foi quase que eu pedi desculpa de cumprimentar ele. Ou seja, é imaturo na questão de relacionamento. Então eu preciso buscar esse equilíbrio em Deus, porque se Deus me santifica corpo, alma e espírito, os três precisam estar bem alinhados para que eu flua numa vida cristã saudável. Então que a gente possa orar para que o nosso espírito, as nossas emoções, as nossas ações estejam alinhadas quanto ao propósito. E Cristo quer gerar em nós uma igreja mais madura, uma igreja que testemunhe Ele para o mundo. E nós vamos expressar isso através da nossa maturidade cristã. Amém? Vamos orar agradecendo a Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar o Teu nome, exaltar o Teu nome. Obrigado, Senhor, por mais um tempo. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a cada dia, Senhor. E sabemos que estamos num processo de amadurecimento, Deus. Estamos num processo, Senhor, ó Pai, do qual é gerado em nós cada dia desafio, Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, para ministrar em nós, hoje, amanhã e sempre, Senhor, e que nós possamos nos render ao Teu propósito, em nome de Jesus. Amém.